castelo forte é o nosso Deus. Então, meus irmãos, como falamos, nós vamos dar continuidade hoje ao estudo da pergunta número 2 do Catecismo Maior de Westminster, que trata a respeito do modo como nós podemos saber que existe um Deus. Então, vou pedir a nossa equipe ali para projetar, por favor, a pergunta número 2. Nós vamos, então, fazer a leitura da pergunta e da resposta. Vamos juntos? De onde se infere que há um Deus? A própria luz da natureza, no espírito do homem, e as obras de Deus claramente manifestam que existe um Deus. Porém, só a sua palavra e o seu espírito o revelam de um modo suficiente e eficaz aos homens para a sua salvação. Eficazmente, isso, a minha versão aqui está eficaz. Eficazmente aos homens para a sua salvação. Muito bem, meus irmãos. Então, na semana passada, no estudo anterior, nós tratamos da primeira parte, e nós afirmamos aqui, meus irmãos, com base em textos bíblicos, que o nosso Deus, ele se revela. E ele se revela por meio, primeiramente, da criação. Quando a gente abre a Bíblia, o primeiro livro da Bíblia, o primeiro versículo da Bíblia, diz o seguinte: no princípio, Deus criou céu e terra. Então, ao abrirmos as Escrituras, nós já temos ali a indicação clara de que há um Deus e de que Ele é criador do céu e da terra. Portanto, a Bíblia, ela não se preocupa com a hipótese de alguém duvidar da existência de Deus. Ela já parte do pressuposto, ela já parte da afirmação de que Deus existe. Então, vocês não vão encontrar em nenhum lugar das Escrituras uma discussão que duvide da existência de Deus. Em nenhum lugar das Escrituras haverá uma preocupação de se provar que Deus existe. Por quê? Porque o pressuposto fundamental, inicial, o primeiro pressuposto das Escrituras Sagradas é que há um Deus, e esse Deus é criador de todas as coisas. O segundo pressuposto, que vem logo em seguida, isso está no versículo 3 de Gênesis 1, é de que Deus, ele resolveu, pela sua soberania, falar ao homem. Por isso, a expressão que aparece no versículo 3 de Gênesis 1 é: disse Deus, haja luz e houve luz. Disse Deus. Então, esta expressão, disse Deus, ela também revela o segundo aspecto a respeito do modo que nos prova a existência de Deus. Porque agora não é somente um Deus, não é somente um Deus criador, mas é um Deus que fala, é um Deus que se comunica, é um Deus que se revela. E é por isso, então, que a pergunta número 2 do Catecismo apresenta esses dois aspectos. Ou seja, há um Deus, Deus existe, e segundo, Ele se revela. E aí, os nossos irmãos colheram nas Escrituras Sagradas a afirmação do modo como Deus se revela. Então, Deus se revela de dois modos. Ele se revela na criação, nas obras da criação, isso inclui, inclusive, o homem, que Ele também criou, e na sua palavra. E na sua palavra. Deus se revela nas obras criadas, portanto, os céus provam que Deus existe, porque os céus proclamam a glória de Deus, anunciam a glória de Deus. Um dia conversa com outro dia, discursa outro dia, ou seja, um dia após o outro, na sequência do tempo, na virada dos anos, estes eventos históricos que acontecem dia após dia provam que Deus existe, que Ele criou estas coisas todas. E também o homem, que é a criação de Deus, os teólogos chamam de
aquela coroa da criação, ou a criação mais importante de Deus, porque o homem, ele foi distinto dos demais seres em razão de que o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Portanto, o homem carrega dentro de si os atributos, as características de Deus. Significa, então, que Deus se revelou também a este homem de uma maneira interna, interior. E aí nós falamos, irmãos, no estudo passado, que todo ser humano ele tem dentro de si a norma da lei de Deus gravada no seu coração. Os irmãos se lembram que nós, inclusive, terminamos o estudo tratando um pouco a respeito disto, né? Nenhum homem pode, portanto, usar o argumento de que não conhece Deus, de que não conhece, nunca ouviu falar a respeito de Deus, porque Paulo, em Romanos, diz que a lei de Deus está gravada no coração do homem. Portanto, há no homem, na consciência do homem, Paulo diz que esta lei, ela acusa a consciência do homem, ela testemunha no ser do homem que há um Deus, porque Deus se revelou na criação por meio do seu poder criador, ele comunicou ao homem a sua divindade. Então, o homem é, por esta razão, indesculpável diante de Deus, porque nós temos, todos nós, seres humanos, temos a imagem e semelhança de Deus em nós e a lei de Deus gravada no coração. Por isso, em qualquer cultura, em qualquer época, o ser humano não pode usar o argumento de que nunca ouviu falar a respeito de Deus, porque se ele olha para o céu, os céus proclamam a glória de Deus. Se ele olha para a criação, ele percebe glória na criação, ele percebe harmonia na criação, ele percebe unidade, beleza, todos esses atributos que pertencem a um Criador perfeito, que é Deus. Então, Deus se revela na criação, se revela no homem, que é parte da sua criação. E ele revela internamente no coração do homem quem ele é. Todavia, meus irmãos, o catecismo agora fala de um segundo tipo de revelação. E é exatamente sobre esse segundo tipo que nós vamos tratar agora nesse estudo, nesta noite. Porque o texto diz assim, os irmãos estão vendo projetado. Porém, ou seja, apesar de Deus se revelar na criação, se revelar no homem, apesar de já estar evidentemente claro que há um Deus, que Ele é Criador, apesar de estar cristalinamente mostrado que o homem ele está diante de um ser que é perfeito, que é absoluto nas suas perfeições, apesar de tudo isso, diz o texto, porém, só a sua palavra e o seu Espírito o revelam de um modo suficiente e eficazmente aos homens para a sua salvação. Então, esse último período aí, esta frase, que está colocado no segundo aspecto da resposta, mostra o seguinte, que para obter a salvação, para que o homem seja salvo, é necessário que Deus se revele a ele de uma maneira especial. E que maneira é esta? Pela palavra e pelo Espírito Santo, que é quem revela a palavra no coração desse homem. Significa dizer o seguinte, que embora a criação, as obras da criação, sejam suficientes para mostrar ao homem que existe Deus, essas obras da criação, ou esse conhecimento natural, não é suficiente para salvar o homem, para comunicar ao homem o plano redentivo de Deus em favor da sua vida. Pelo contrário, a criação serve exatamente para trazer ao homem a culpa de sua própria condição caída. Porque, como Paulo disse, desde o princípio do mundo, Deus manifestou, pelo seu eterno poder, a sua divindade nas obras criadas.
Por isso o homem é indesculpável. Porque o homem, tendo o conhecimento de Deus, disse Paulo lá em Romanos, capítulo 1, não adorou a Deus como deveria, mas ele adorou a criatura em lugar do Criador. E por isso mesmo Deus entregou esses homens a uma disposição mental reprovável para que esses homens cometessem todo tipo de impureza. Então veja, este é o caminho do conhecimento natural. A natureza, a criação, as obras da criação são suficientes para revelar Deus ao homem. Deus existe, o céu está dizendo. Nosso corpo e sua complexidade estão dizendo, Deus existe. A natureza em geral, os rios, os montes, clamam, Deus existe. Mas os homens, em razão da sua depravação, do seu pecado, da sua corrupção primeira, natural, não dão ouvidos a esta revelação divina na criação. Por esta razão, então, nós temos a segunda parte da resposta. Para que o homem seja salvo e perceba o Deus Salvador, que é Cristo, é necessário que Deus, então, foi necessário que Deus se revelasse pela palavra, na palavra, por meio do seu Espírito. E, meus irmãos, agora, então, nós vamos iniciar uma série de perguntas que vão tratar exatamente a respeito das Escrituras Sagradas. Então, o final da pergunta 2, que é esta que nós vamos trabalhar, a pergunta número 3, a pergunta número 4 e a pergunta número 5, até a pergunta número 5, nós vamos trabalhar exatamente sobre as Escrituras Sagradas. Então, nós vamos passar um bom tempo, com a graça de Deus, mostrando aos irmãos o que são as Escrituras Sagradas, quais são as características desta palavra de Deus, por que ela é inerrante, por que ela é suficiente, por que ela tem autoridade. Nós vamos falar um pouquinho sobre a formação do cânon das Escrituras, por que são 66 livros, e não mais do que isto, como os católicos romanos, por exemplo, defendem. Como que nós chegamos a esta ideia dos 66 livros? Uma das perguntas que foi colocada lá no box da nossa UMP, lá no Instagram, foi a seguinte: dizem que há uma terceira carta de Paulo aos Coríntios. Se essa carta fosse encontrada, ela poderia ser incluída no cânon, né? Além disso, há também nas Escrituras uma referência a uma carta de Paulo à igreja de Laodiceia, porque Paulo, escrevendo uma de suas cartas, disse, olha, leiam também esta carta em Laodiceia, e a de Laodiceia, leiam entre vocês. Então, vamos supor que, por alguma razão, alguém descobrisse aí fragmentos dessa carta a Laodiceia, ou desta carta aos Coríntios. Como nós faríamos? Nós também incluiríamos no cânon sagrado, passaríamos a ter 67 livros, 68 livros, né? Então, nós vamos discutir estas coisas. E nós vamos mostrar para os irmãos que a formação do cânon, muito embora ela tenha, de fato, um aspecto humano envolvido, porque irmãos nossos discutiram ao longo do tempo quais dos livros poderiam ser considerados inspirados, quais não deveriam, nós vamos perceber a ação soberana de Deus, inclusive na preservação desses documentos, da sua palavra, dos livros que são chamados livros canônicos. E por que nós temos outros livros que são incluídos na Bíblia católica, por exemplo, e que nós protestantes não consideramos como livros canônicos? Nós chamamos esses outros livros de apócrifos, porque não são livros autorizados dentro do cânon da inspiração, como, por exemplo, o livro histórico dos Macabeus, primeiro, segundo Macabeus, que entra ali logo depois do último profeta do Antigo Testamento, Malaquias, e faz um intervalo com Mateus, que inicia o Novo Testamento. Por que nós não consideramos Macabeus, por exemplo, como um livro de autoridade inspirada por Deus, pelo Espírito do Senhor? Então, nós vamos falar destas coisas, né? Vamos usar aí algumas quintas-feiras para tratar
desses aspectos, da inspiração das Escrituras, da unidade das Escrituras, da inerrância, da suficiência da palavra de Deus. Nós vamos falar bastante sobre isso, meus irmãos, não só no estudo de quinta-feira, mas também a partir de abril, logo depois da Assembleia, nós teremos, nas escolas dominicais também, nós teremos alguns estudos relativos à confissão de fé, e o primeiro capítulo da confissão de fé traz exatamente esse tema, que é o tema da revelação natural, que é esta revelação na natureza, na criação, e a revelação chamada especial, que são as Sagradas Escrituras. Então, pela graça de Deus, nós vamos passar um bom tempo apresentando aos irmãos esta importante doutrina que nós cremos, que é a doutrina da inspiração, da inerrância, da infalibilidade, da clareza das Escrituras e, mais importante, da razão pela qual é necessário que o homem conheça a palavra de Deus para que seja salvo. Então, por isso, hoje eu farei apenas uma introdução a esse tema. Não falarei destes pormenores ainda, porque as perguntas 3, 4 e 5 vão tratar de uma maneira mais específica desses pormenores que eu acabei de dizer. O que são as Escrituras, como elas podem ser consideradas palavra de Deus, quais são as suas partes, o que elas ensinam. Então, nós vamos tratar de tudo isso. Hoje, meus irmãos, nós faremos apenas uma introdução. E eu quero, então, mostrar aos irmãos, exatamente dentro desta segunda parte da resposta, o porquê foi necessário, então, que Deus se revelasse pela sua palavra, e que esta palavra fosse comunicada ao coração do homem por meio do seu Santo Espírito, o Espírito de Cristo, o Espírito do nosso Senhor, que é quem revela Deus aos homens, a fim de que os homens sejam salvos. Esse é o ponto que nós vamos tratar aqui. Primeiro, eu quero mostrar aos irmãos, a partir de alguns textos bíblicos, a importância daquilo que nós chamamos palavra de Deus. Inicialmente, meus irmãos, nós consideramos palavra de Deus, quase sempre nós restringimos a ideia de palavra de Deus à Bíblia. Então, nós entendemos que o que é a palavra de Deus? De Gênesis a Apocalipse, não é assim? Entretanto, se nós pensarmos um pouco mais, nós veremos que a expressão palavra de Deus na Bíblia, do hebraico davar e do grego logos, ou também rema, estas palavras, tanto o davar, que é o hebraico, quanto logos, no grego, elas apontam para o discurso de Deus, para a fala de Deus, ou, em outras palavras, para o modo como Deus se expressa. Deus fala às pessoas, Deus se revela às pessoas. Então, muito embora Paulo, escrevendo a Timóteo, lá na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 16, texto que nós conhecemos bastante, quando Paulo diz: toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça, embora ali Paulo esteja, de fato, restringindo palavra de Deus à Escritura, que é este conjunto de livros que nós temos, os 66 livros, nós entendemos que a Bíblia, ela não restringe a palavra de Deus ao texto escrito, mas a palavra de Deus, de uma maneira geral, se refere ao discurso de Deus feito em toda a história para o seu povo. Então, por exemplo, em Gênesis 1, como eu acabei de citar aos irmãos, a primeira questão que aparece ali é Deus falando. Disse Deus. Deus falou com o seu povo. Deus se revela para o seu povo. Vamos abrir aí, meus irmãos, para consulta, o Salmo 33, versículos 6 a 9. Os irmãos, por favor, acompanhem neste salmo este raciocínio que eu estou apresentando aqui. A palavra de Deus como discurso, Deus falando. Esta palavra que cria, que estabelece realidades, que cria mundo, que cria pessoas, que cria situações. Olha só, Salmo 33, de 6 a 9, diz assim: os céus, observem, por sua palavra
Então, palavra aqui não se refere à Escritura, aos 66 livros, mas se refere ao discurso de Deus, ao ato criador de Deus, à emissão de uma linguagem, a partir da qual Deus criou todas as coisas. Então, os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, e aqui sopro de sua boca é também uma referência à fala de Deus, não necessariamente que Deus tenha soprado, mas que Deus tenha dito, tenha emitido som, ou saído de sua boca. Claro que isto é uma expressão metafórica, né? Porque Deus é espírito e Deus não tem boca, é como nós temos, mas esta é uma forma de o salmista se referir a Deus como uma pessoa, dizendo, olha, saiu dele este som, saiu esta palavra, esta pronúncia que criou os céus e o exército deles. Exército deles aqui se refere a tudo aquilo que está nos céus, os astros, as estrelas, os planetas. Isso é chamado de exército dos céus. Versículo 7, ele ajunta em montão as águas do mar e em reservatório encerra, prende, limita as grandes vagas, as grandes ondas. Vagas são ondas, né? Então é o Senhor quem cria os tsunamis, é o Senhor quem limita até onde o mar pode ir, até onde as ondas podem se erguer. 8, tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. E aí o versículo 9, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Observe então novamente a fala de Deus, a palavra criadora e a relação que o salmista faz entre a palavra criadora e a ordem de Deus. Então, como que Deus ordena as coisas? Tanto no sentido de pôr ordem, 1, 2, 3, 4, quanto no sentido de dizer como as coisas devem ser feitas, regular, governar. Como Deus faz isso? Pela palavra, pelo seu discurso, pela sua linguagem. Vamos ver outro texto, irmãos, ainda dentro dos Salmos, Salmo 148. Salmo 148. Salmo 148. Vamos ver, por exemplo, aqui, o versículo 5. Apenas o versículo 5. É um salmo que também fala da criação, os irmãos podem ler depois. O salmo todo se refere ao poder criador de Deus, por isso ele deve ser louvado, né? Por ele ser o Criador. Versículo 1, do alto dos céus, versículo 2, dos anjos, 3, sol e lua, estrelas, 4, céu dos céus, e aí vem o versículo 5. Louvem o nome do Senhor, pois ele mandou e foram criados. Então, mandou o Senhor mandou que as coisas fossem assim e elas aconteceram. Então, observem que há o aspecto da linguagem, da palavra. Deus, portanto, se revelando ao homem a partir da sua palavra, da linguagem. Então, as obras da criação, elas envolvem também a linguagem de Deus, a palavra de Deus. Então, esse é um aspecto, irmãos, importante para nós começarmos a considerar esta situação. Agora, vejamos o aspecto mais restrito, que diz respeito agora a um tipo de palavra que é a palavra registrada de Deus, que nós chamamos e conhecemos como Escritura Sagrada. Esta palavra registrada, ou escrita, por isso Escritura, esta palavra que foi registrada, ela passa agora a ter um caráter diferente deste primeiro aspecto, que é a palavra como linguagem, como discurso. Porque agora Deus utiliza uma linguagem registrada na história, no tempo, usando pessoas, usando seres humanos, inspirando o texto que vai ser escrito, exatamente para que este texto
inspirado pelo Espírito Santo, possa produzir no coração das pessoas salvação. Então vamos ver aqui alguns textos que se referem agora à Escritura, a palavra de Deus com este aspecto especial. Vamos ver, por exemplo, segunda carta de Pedro, o capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Nós temos aqui, inicialmente, nos versículos 5 a 7, Pedro vai se referir a este primeiro aspecto da palavra de Deus como criadora. Vejam aí, 2 Pedro 3, 5 a 7. Porque deliberadamente esquecem, vejam a ideia, irmãos, deliberadamente esquecem. Então, é o mesmo raciocínio do apóstolo Paulo. Os homens, tendo o conhecimento de Deus, eles fazem questão de ignorar esse conhecimento, virar as costas para Deus. Por isso o homem é indesculpável. Então Pedro também segue este raciocínio dizendo: porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água, uma referência ao dilúvio, né? Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então, aqui o primeiro aspecto. Mas vejam agora como que Pedro, então, caminha para um segundo aspecto da palavra agora registrada, a partir do versículo 14, nesse mesmo capítulo aí. Diz assim: por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais Escrituras, para a própria destruição deles. Os irmãos percebem, então, agora o que Pedro faz? Ele agora fala de uma palavra específica, uma palavra registrada, uma palavra que nós chamamos, então, de Escritura. Ela foi escrita ao longo dos anos, ao longo das gerações, para revelar a vontade de Deus ao homem. Uma vontade que será capaz de salvar o homem dos pecados deles. Vamos ver agora o texto conhecido de 2 Timóteo 3, 15 a 17. Paulo falando ao jovem pastor Timóteo e aconselhando este jovem pastor a permanecer firme naquilo que ele vai chamar então de Escritura, a palavra de Deus registrada, escrita, anotada. 2 Timóteo 3, 14 a 17. Tu, porém, e aqui o porém é porque Paulo está contrastando os homens que andam segundo suas maquinações e ignoram o registro histórico do Evangelho. Então as pessoas ignoram aquilo que já havia acontecido, registrado. Paulo diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, ou seja, o registro escrito, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, que é maduro,
e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, mais uma vez aqui nós vemos agora Paulo se referir aqui à Escritura. E esta é uma referência direta ao texto escrito do Antigo Testamento, porque o Novo Testamento ainda estava sendo produzido, inclusive com os próprios textos do apóstolo Paulo, as suas cartas. Mas Paulo, então, chama de Escritura exatamente aquele texto que já existia, que podia ser lido pelas pessoas, era inclusive lido nas sinagogas, né? O próprio Paulo chegou a fazer isso. Jesus chegou também a mencionar isto, né, em reuniões com os judeus, o texto que fora produzido anteriormente e que deveria ser adotado. Então, Deus, além, meus irmãos, desta palavra discursiva, de criar esta linguagem por meio do sopro da sua boca, Deus resolveu também fazer da sua palavra falada uma palavra escrita e pretendeu, portanto, registrar esta palavra de maneira escrita, essas que Paulo chama sagradas letras. Então, a palavra de Deus escrita, ela tem uma especificidade. Deus quer que esta palavra cumpra um propósito específico na vida das pessoas. E é por isso, então, que nós vamos, aprender ao longo aí, como eu disse, de alguns dias, de algumas lições a respeito desta palavra, a Escritura. Vamos ver um outro texto, irmãos. Vamos ver, por exemplo, Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Também um texto, acredito, conhecido dos irmãos. Hebreus 4, 12. Diz assim o escritor: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então, aqui também, outra referência à palavra de Deus como sendo a fala de Deus agora registrada. A fala de Deus agora tornada escrita, para que o homem possa consultá-la, para que o homem possa verificá-la, e a partir deste conhecimento da palavra escrita, ele possa agora conduzir o seu coração, ele possa avaliar seu comportamento, avaliar sua relação com este Deus e com as pessoas e encaminhar sua vida a partir da vontade do Senhor. Porque esta palavra escrita agora é capaz de revelar, diz o texto aqui, aquilo que está oculto. Então, isso é uma referência, irmãos, ao fato de que é a palavra de Deus que vai nos mostrar quem nós somos de verdade, porque ela vai revelar aquilo que está oculto em nós. Em outras palavras, é a palavra de Deus que revela o nosso pecado, e é por meio do conhecimento da palavra de Deus, portanto, que os homens têm conhecimento de quem eles são diante do Senhor. E aí eu levo os irmãos agora para o texto que nós mencionamos no estudo passado, que é a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, e é uma sequência que vai até o capítulo 3, mas eu quero passar novamente pelo capítulo 1, para que os irmãos se lembrem de um aspecto importante aqui que nós tratamos. Então, Romanos capítulo 1. Paulo está dizendo, lá no versículo 20 do capítulo 1, que os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder como a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. Nós falamos isto. Por quê? Porque eles são percebidos por meio da criação, as coisas que foram criadas. Então, por isso, os homens são indesculpáveis.
Mas depois, meus irmãos, agora, lá no capítulo 3, versículo 19, versículos 19 e 20, Paulo vai dizer o seguinte, que, Romanos 3, 19 e 20, Paulo vai dizer o seguinte: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, que lei é essa? A lei revelada, a lei registrada, aquela lei registrada no Antigo Testamento, a lei de Deus. Aqui não só uma referência aos 10 mandamentos, mas a toda a lei de Deus, porque nós sabemos que os 10 mandamentos, eles são um resumo, eles não são toda a lei de Deus, eles são um resumo da lei de Deus. A lei de Deus é muito mais ampla do que aqueles 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são como se fosse um sumário, um índice, em que você pode buscar ali os tópicos principais. Mas a lei de Deus envolve muito mais aspectos, que estão, inclusive, incluídos dentro de cada um daqueles dos 10 mandamentos. Então, quando Paulo diz que a lei, sabemos que tudo o que a lei diz, ou seja, toda esta palavra de Deus registrada no Antigo Testamento, aos que vivem na lei o diz, e aí Paulo vai mostrar a razão da existência da lei. Para que a lei existe? Para que se cale toda boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Este é um dos usos da lei, é uma das funções da lei, que é revelar ao homem a incapacidade de ele, homem, ser recebido diante de Deus. Por quê? Porque a lei revela os nossos pecados, revela que nós somos culpados. Então, todo mundo tem que ficar o quê? Com a boca fechadinha, porque não há nenhum argumento que nós possamos usar para dizer, não, Senhor, eu mereço ser salvo, eu mereço entrar no céu. Não, olha, Paulo está dizendo, boca fechadinha, porque a lei está mostrando que ninguém pode dizer, eu mereço, porque a lei aponta, revela o nosso pecado, como nós vimos lá em Hebreus. A lei, ela é viva e eficaz, ela penetra lá no mais profundo de juntas, medulas, ela é capaz de discernir, ou seja, separar, fazer aquela separação e investigar detalhes da nossa vida. Ela é capaz de revelar quem nós somos. E aí Paulo continua, versículo 20. Visto que ninguém será justificado diante dele, diante de Deus, por obras da lei. Então, quer dizer, não adianta você tentar obedecer a lei por você mesmo, porque você não vai conseguir, porque todos nós quebramos a lei em algum aspecto. E como disse Tiago, se nós quebramos um aspecto da lei, nós quebramos toda a lei. Por isso, a lei, ela nos mostra o quão miseráveis nós somos diante de Deus, o quão depravado nós estamos, e exatamente o quanto nós precisamos de uma revelação especial para que nós sejamos salvos. Então, este é o aspecto que Paulo coloca. Ele diz aqui no final do versículo 20, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, a palavra de Deus, irmãos, ela existe para revelar a nossa condição diante do Senhor, para revelar quem de fato nós somos, para que nós possamos conhecer a nós mesmos a partir do conhecimento de Deus. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós conhecemos a nós mesmos. O pastor João Calvino ele inicia a sua principal obra, chamadas Institutas, exatamente com este capítulo, o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. É o título do primeiro capítulo das Institutas. Porque a ideia do pastor Calvino é dizer, olha, qualquer tentativa de conhecer o homem fora de Deus é inútil. Qualquer ciência, qualquer tipo de filosofia, qualquer tipo de investigação humana que queira fazer um estudo a respeito do homem, que a gente chama de antropologia, estudo do homem, fora de Deus, sem considerar a palavra de Deus, a lei de Deus, o ser de Deus, é inútil.
Por quê? Porque o homem só pode ter conhecimento de si próprio se antes ele conhecer a Deus, que é o seu Criador. E me parece óbvio isso. Porque se nós queremos saber quem nós somos, nós temos que perguntar para quem? Para quem nos criou. Não é assim? É uma coisa óbvia. Nós temos que perguntar para quem nos criou. O Senhor nos criou. Por que o Senhor nos criou? Para que o Senhor nos criou? Como o Senhor nos criou? Com que finalidade o Senhor nos criou? Nós perguntamos para o nosso Criador. Então as Escrituras revelam isto. Também, o aspecto de quem nós somos, portanto, criação de Deus. Gênesis capítulo 1, Deus criou todas as coisas, criou o homem à sua imagem e semelhança. Quem nós somos? Nós somos criados à imagem e semelhança do nosso Deus, portanto, nós somos seres humanos com dignidade. Nós não somos animais, nós somos seres humanos. Deus criou as coisas, Deus criou os animais e Deus criou o homem. Portanto, essa ideia de que o homem é um animal racional não me parece adequada à luz das Escrituras. O homem tem similaridades com os demais animais, nisso nós concordamos. Mas o homem não é um animal. O homem é a imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso do universo. Ele é a coroa da criação. Ele é ser humano. Ele é Adão. É aquele que foi tirado da terra para ser constituído um ser distinto de todos os outros. Temos similaridades com os outros seres vivos, temos, mas não somos como eles, somos distintos. Deus, inclusive, diz que nós devemos dominá-los, diz que nós devemos governá-los, por isso nós somos diferentes. Nós somos criação de Deus, à imagem e semelhança. O homem, portanto, possui uma dignidade, diz o salmista, por um pouco menor que os anjos. O homem foi criado por um pouco menor que os anjos. De glória e de honra ele foi coroado. Veja, a dignidade do ser humano, portanto, não está, meus irmãos, colocada em questões humanas, mas na própria criação. Quem diz que nós temos valor, não é esta ou aquela teologia, não é esta ou aquela ciência, é o próprio Deus. O ser humano é distinto de todo o resto da criação porque ele é imagem e semelhança de Deus. Esta é a razão. Como nós sabemos disso? Deus nos revela pela sua palavra. Portanto, queremos conhecer a antropologia, o estudo a respeito do homem, palavra de Deus. Queremos saber sociologia, como Deus organiza as sociedades, como Deus quer que as sociedades se estruturem. Onde nós vamos conhecer isto? No Max Weber, no Emile Durkheim, nesses sociólogos famosos? Não, nas Escrituras. Porque Deus criou o quê? A família. Homem, mulher, tornando-se dois uma só carne, constituindo-se família. Dali, filhos, famílias, uma sociedade estruturada a partir de uma organização político-social centrada na lei de Deus, numa teocracia, num governo divino. Isto é uma sociedade. Observe então que Deus estruturou estas coisas. Como nós sabemos qual o melhor tipo de organização social nós devemos seguir? Palavra de Deus, Ele nos revela isto. Ele nos revela isto. Ah, pastor, mas a palavra não fala sobre democracia, sobre comunismo, sobre capitalismo, sobre estas coisas. Será? Ou é porque nós não conhecemos profundamente a palavra de Deus? Porque Deus organizou todas estas coisas, inclusive na própria sociedade humana, no seu povo. O Senhor ensinou, inclusive, princípios jurídicos. Ah, mas se eu emprestar um boi para uma pessoa
arar uma terra e este boi cair num buraco e quebrar a perna, quem deve pagar o boi? A lei dizia quem deve pagar. A lei do Senhor estabelecia detalhes acerca da organização civil do povo de Israel. A lei estabelecia princípios de organizações políticas. Quando Moisés, por exemplo, se viu apertado em relação ao tamanho do povo, com dificuldades de liderança, o seu sogro Jetro disse: olha, faça o seguinte, divida estas pessoas em pequenas sociedades, coloque líderes, subprefeituras, crie subprefeituras, coloque um subprefeito para ele liderar esta região da cidade. E ele vai prestar conta para você daquelas coisas que ele não conseguir resolver. De onde vem essa estrutura política de haver um governante e seus auxiliares, o seu staff, os seus ministros? Será que isso foi inventado agora por Montesquieu, numa filosofia política moderna? Não, meus irmãos. Isso existia desde antes, o povo de Israel. Só que as pessoas, mesmo Deus tendo se revelado, o que elas fizeram? Voltaram as costas para Deus, ignoram a palavra de Deus. Afinal de contas, a palavra de Deus serve apenas para domingo. No domingo, a gente abre a Bíblia, lê na liturgia do culto, ouve o pastor pregar, e na segunda-feira a gente fecha a Bíblia e não tem nada mais a ver com os meus assuntos cotidianos. Infelizmente, é assim que a sociedade secularizada, a sociedade sem Deus, ela age. Mas uma sociedade cristã, uma sociedade que ama o Senhor, que coloca a palavra de Deus no centro da sua existência, ela se volta para a palavra de Deus, porque ela entende que é na palavra de Deus que haverá todo tipo de justificativa, de encaminhamento para as coisas do mundo. E é por isso que Provérbios insiste tanto conosco, para que nós possamos colocar em nossos corações esta sabedoria, porque é ela que vai nos encaminhar nas decisões corretas. Então, meus irmãos, a palavra de Deus, de fato, descreve ao homem tudo aquilo que Deus fez em seu favor, tudo aquilo que Deus fez para salvar o homem. A lei de Deus, ela é responsável por manifestar ao homem a sua vontade. Vamos ver Tito, mais uma das cartas de Paulo, agora a carta a Tito, também um jovem pastor, assim como Timóteo, que também tinha o grande desafio de pastorear um grupo de igrejas, e que também recebeu do apóstolo Paulo preciosas instruções. No capítulo 3, de Tito, antes disso, no capítulo 2, versículos 11 até 14, Paulo diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Esta graça salvadora aqui, meus irmãos, é o que os teólogos costumam chamar de graça comum. É a graça salvadora não no sentido de tirar o homem do inferno e levá-lo para o céu, mas no sentido de transformar a vida do homem numa vida melhor. A ideia, então, de Paulo é que esta graça, ela faz a função do versículo 12, educar as pessoas. Por isso, nós educadores, professores, envolvidos com a educação, deveríamos defender uma educação cristã nas escolas. E por isso que nós, pais, cujos filhos estão colocados em escolas do governo, deveriam ter o cuidado de acompanhar seus filhos para saber o que eles estão aprendendo. Se as teorias que estão sendo ensinadas ali, elas são contrárias à palavra de Deus ou não. Porque se elas forem contrárias, nós, como pais, temos a responsabilidade de apontar para os nossos filhos
estas deficiências, estas contrariedades, e dizer: meu filho, embora o professor de história tenha dito isto, não é o que as Escrituras dizem, não é o que nós confessamos, não é o que nós professamos. Embora o professor de ciências tenha dito isto, não é o que a Bíblia diz. Por quê? Porque a educação que transforma as pessoas é esta aqui, a educação fundamentada na graça de Deus. E diz Paulo: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, ou seja, na presente época, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, a revelação de Deus, a palavra de Deus, ela educa e ela revela ao homem Jesus Cristo, que é definitivamente a palavra encarnada de Deus, que nós veremos noutro momento na sequência destas perguntas. E agora, no capítulo 3, que eu havia anunciado, versículo 8, Paulo diz: fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. E aí ele começa a dar alguns conselhos: evita discussões insensatas, genealogia, contenda, etc. Evita o homem faccioso. Paulo está falando: esta é a palavra, fiel é esta palavra. Qual palavra? Esta registrada. Esta que agora ele vai dizer para Tito. Portanto, irmãos, a palavra registrada de Deus, que nós chamamos de Escritura, Santas Escrituras, Escrituras Sagradas, Sagradas Escrituras, ou simplesmente Palavra de Deus, que é a Bíblia, esta Palavra de Deus, ela tem, portanto, esse papel fundamental de revelar Deus ao homem, de revelar ao homem quem Deus é e quem é o homem, à luz de Deus, aos olhos de Deus, o que Deus requer desse homem, como que Deus quer que esse homem viva. Portanto, irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia, é fundamental no processo de educação. Qualquer sociedade, família, escola, sociedade em geral, que despreze as Escrituras Sagradas, a palavra registrada de Deus, ela não terá sucesso. As teorias, a política, os mecanismos sociais desse grupo que despreza a Escritura, será fatalmente condenável. Tomará um caminho deliberadamente distante do ideal do Senhor. Por quê? Porque Deus revela ao homem sua vontade na palavra. Se nós queremos, portanto, saber como agir em relação a cada detalhe da nossa vida, devemos buscar na palavra. Queremos um casamento abençoado? Onde vamos buscar? Na palavra. A palavra nos diz como deve ser o casamento perfeito, maduro, o casamento apropriado, o casamento bíblico. Queremos criar os nossos filhos de maneira que eles sejam obedientes ao Senhor. Como fazer isto? Palavra, ela nos dirá como fazer. Queremos organizar a nossa vida, a minha vida, administrar a minha vida, para que eu seja produtivo nas coisas que eu faço, no meu trabalho do dia a dia. Como que eu vou saber disso? Palavra. Nós temos aqui exemplos preciosos de pessoas que eram extremamente organizadas nos seus afazeres, nas suas atividades. Pessoas que construíam sua vida sobre a rocha e não sobre a areia, e que por isso foram bem-sucedidas. Como nós devemos administrar o nosso dinheiro? Onde nós devemos buscar essa informação?
na palavra de Deus. Quem eu devo pagar primeiro no mês? A conta de luz, o aluguel, a conta de água ou o dízimo? A Bíblia diz essa ordem. A palavra de Deus, meus irmãos. Então, se queremos de fato salvar a nossa alma, se queremos de fato caminhar no trilho do Senhor, busquemos na palavra de Deus. É sobre isto, meus amados irmãos, que a palavra de Deus trata. O modo como ela quer que o povo de Deus viva. E nós vamos então, com a graça do Senhor, acompanhar esta sequência de estudos. Acredito eu que pelo menos mais uns 5 ou 6 estudos aí nós trataremos destas 3 outras perguntas, né? Pergunta 3, 4 e 5 do Catecismo, que tratam sobre a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus, como nós podemos considerá-la como sendo autoridade sobre nossas vidas e o que elas, de fato, nos revelam. Então, nós vamos trabalhar todos esses aspectos a partir da graça, com a graça do Senhor, a partir dos próximos estudos, meus irmãos. Que Deus, então, nos abençoe e que Deus nos dê a graça de amarmos a palavra do Senhor como palavra do Senhor. Não desprezemos, meus irmãos, a palavra do Senhor. Não vamos pensar que a sabedoria humana é mais sábia do que a palavra de Deus. Não é. Não é. Os irmãos verão isto em exemplos práticos, que nós, com a graça do Senhor, vamos mostrar aqui ao longo destes estudos. A palavra de Deus, nós cremos, ela é suficiente. Suficiente. Alguns dizem, pastor, mas a Bíblia não diz, por exemplo, em qual mecânico eu devo levar o meu carro. De fato, ela não diz, mas ela dá a você princípios para escolher qual mecânico você deve levar o seu carro. E isto é fundamental para a sua vida. Portanto, irmãos, não há desculpas de nossa parte para, muitas vezes, desprezarmos, como infelizmente nós mesmos, e temos que dar o braço a torcer e reconhecer isto. Quantas vezes nós mesmos rejeitamos, desprezamos, colocamos a palavra de Deus em segundo lugar, às vezes ignorando a leitura da palavra com frequência, às vezes desprezando a palavra que ouvimos, pregada, ensinada. Quantas vezes nós cometemos este grave pecado? Mas, meus irmãos, uma sociedade próspera, um povo abençoado, é aquele povo que guarda no coração as palavras do Senhor. Salmo 119 nos deixa isso muito claro. Muito claro. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. E depois o salmista pergunta, de que maneira o jovem poderá guardar puro o seu caminho? E o texto responde, observando-o, ou seja, observando o seu caminho, onde? Na tua palavra. A palavra de Deus é, de fato, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela, de fato, é perfeita, restaura a alma, dá sabedoria aos simples, e ela é mais valiosa do que ouro, mais doce do que favos de mel, porque ela revela, meus amados irmãos, aos nossos corações quem Deus é, quem nós somos e o que Deus requer de nós. E isto é maravilhoso, e todos nós devemos desejar esta comunicação maravilhosa do nosso Senhor para conosco. Que Deus, então, nos abençoe e nos faça amar ainda mais esta bendita palavra do nosso Senhor.